em continuidade ao processo de modernização da rede de radares de vigilância e com o objetivo de aprimorar o controle do espaço aéreo na fronteira com o Paraguai e a Bolívia, a Força Aérea Brasileira inaugurou nesta terça-feira, 18 de agosto, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma nova estação radar, que vai auxiliar o controle do espaço aéreo no centro-oeste brasileiro, aumentando assim a capacidade de detecção de tráfegos em voo a baixa altitude. O presidente da República, Jair Bolsonaro, presidiu a cerimônia de ativação do radar, sendo recebido pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. O que estamos inaugurando aqui ajudará muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais. A ativação dos novos equipamentos visa potencializar a identificação de aeronaves que sobrevoam a baixas altitudes a região de fronteira do país, trazendo benefícios operacionais tanto para o controle civil de aeronaves quanto para a defesa aérea. O comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Bermudes, falou sobre o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. A aquisição das capacidades advindas da operação desses radares norteia-se no coerente alinhamento com os objetivos da Estratégia Nacional de Defesa, que considera a vigilância do espaço aéreo a primeira das responsabilidades e condicionante para a consolidação das demais tarefas da Força Aérea Brasileira. E com a implantação desses radares, que hoje inicia por Corumbá e teremos mais 3 que serão colocados na fronteira, o DCEA poderá identificar qualquer aeronave que adentrar voando dentro do território brasileiro por essa região, vindo da Bolívia e do Paraguai. E se for uma aeronave ilícita, ela será interceptada e as medidas de policiamento do espaço aéreo serão adotadas. Os equipamentos fazem parte de uma nova geração de radares de longo alcance, permitindo a identificação dos alvos com precisão e em baixas altitudes. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Convidamos os presentes a tomar seus assentos. Hoje, a Força Aérea Brasileira tem o imenso orgulho de inaugurar a Estação Radar de Corumbá. Estamos presenciando um evento histórico de grande relevância. A fim de possibilitar a todos os presentes que adquiram claramente essa percepção, convidamos a audiência a voltar o seu olhar para o telão. O espaço aéreo sob responsabilidade do Brasil estende-se além de suas fronteiras. Ultrapassa a área sobre seu território e alcança uma significativa parte do Oceano Atlântico, perfazendo um total de 22 milhões de quilômetros quadrados. A Dimensão 22, a área de atuação da Força Aérea Brasileira nas ações de controlar, defender e integrar. A Estação Radar de Corumbá é a primeira de 3 estações implantadas ao longo da fronteira oeste do Brasil, para integrar a rede de comando e controle que permeia os SINDACTAS e o Comando de Operações Aeroespaciais, COMAI, aumentando a vigilância de voos em baixa altitude. Outras 2 serão implantadas em Porto Murtinho e Ponta Porã. O primário, LP-23 SST-NG, possui a capacidade de detecção de aeronaves dentro da sua área de cobertura, com um alcance de até 450 km a 30 mil pés, correspondendo a cerca de 636 mil quilômetros quadrados, equivalente a quase 2 vezes a área do estado do Mato Grosso do Sul. Convidamos o presidente da República, acompanhado pelo ministro da Defesa, pelo comandante da Aeronáutica e pelo diretor-geral do DCEA, a deslocar-se para a console posicionada à frente. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro realizará a ativação da Estação Radar de Corumbá.
Senhor presidente, à sua direita há uma tela com vários quadrados verdes, que são os radares já em operação. E um quadrado em vermelho, que é o radar de Corumbá, que ainda não está em funcionamento. Eu gostaria de pedir ao senhor que colocasse o mouse sobre o radar vermelho e clicasse com o botão esquerdo para que iniciasse a operação do radar. Sim, senhor. O outro botão. Ok, está funcionando. Com a operação do radar, os senhores verão que aparecerá um alvo, uma aeronave nossa que está voando também. Daqui a pouco o radar deve detectá-la e transmitir essa informação ao centro em Curitiba. Olha lá, na lateral esquerda, lá em cima, ele começou a pegar um alvo e em mais algumas varreduras ele vai identificar a altitude desse alvo. Olha lá, tá, aquela tarjetinha em cima significa que o alvo está a 1.500 pés. Então pegamos um avião que nós não víamos antes, um avião que está próximo à fronteira com o país vizinho. Nós não tínhamos a sua informação e agora nós o identificamos. Vamos agora pegar essa aeronave que está marcada em azul, vamos chamá-la de Caçador, que é uma aeronave da Força Aérea, e vamos conduzir uma interceptação para que aquele alvo seja identificado e sejam adotadas as medidas de policiamento do espaço aéreo previstos. Para tanto, o presidente da República procederá neste momento contato via fonia com a primeira aeronave controlada pelo Sindacta 2 através do radar de Corumbá. Simultaneamente, serão transmitidas imagens de uma aeronave A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira. Caçador, é o capitão presidente. Parabéns. Pode responder, você pode continuar aqui. Caçador, você é a primeira aeronave de defesa aérea empregando um novo radar de Corumbá. É uma honra podermos participar desse momento, colaborando diretamente para cumprir a missão de proteger as nossas fronteiras. Ciente, Caçador, prossiga agora na interceptação, chamando o Centro de Operações Militares de Curitiba na frequência 112-115. Ciente, presidente, Curitiba 121-5. Presidente, será conduzida nesse momento a interceptação. Convidamos as autoridades a retornar aos seus lugares. Para que possamos compreender os procedimentos realizados, será apresentado um vídeo explicativo da interceptação conduzida pelo Sindacta 2, situado em Curitiba. Serão demonstradas todas as etapas de uma interceptação real. O decreto número 5.144, de 16 de julho de 2004, estabelece os procedimentos a serem seguidos com relação a aeronaves hostis ou suspeitas de tráfego de substâncias entorpecentes e drogas afins, levando em conta que estas podem apresentar ameaça à segurança pública. Confirma também que o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Muito obrigado a todos que prestigiam esta nossa importante cerimônia aqui da Força Aérea Brasileira. Obrigado. Convidamos o presidente da República, o ministro da Defesa, o comandante da Aeronáutica e o diretor-geral do DCEA a proceder o descerramento da placa alusiva à inauguração da estação radar de Corumbá.
Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a fazer uso da palavra. Só cuidado com o vento, presidente. Obrigado. Primeiro, eu quero justificar o que é o capacete de Guavira. Quando eu servi em UAC, tinha os soldados, né, que cometiam algumas transgressões disciplinares. Então, da mais grave para a mais leve. Eu criei uma super leve. Tá? Quando a punição não se enquadrava no regulamento disciplinar do Exército, ela passava a ser um capacete de Guavira. Longe de ser uma punição para o governador, que é meu ex-colega de Câmara dos Deputados, ao qual tenho gratas recordações. Meus senhores, minhas senhoras, prezado governador, prezado prefeito Marcelo Yunes, aqui nossa querida Corumbá, senhor ministro Fernando Azevedo da Defesa, senhor ministro Augusto Heleno, GSI, deixei por último, por ser a mais importante, nossa querida ministra Tereza Cristina, o orgulho do agronegócio, o orgulho não apenas para Mato Grosso do Sul, bem como para o nosso grande Brasil. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura. Inclusive, abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente. Em todas as viagens que fizemos ao exterior, quase sempre ela precedia, se enquadrava no destacamento precursor e fazia um trabalho de base muito bem feito junto a vários países mundo afora. De modo que quando eu chegava lá, o terreno já estava mais que amaciado. E era só assinar basicamente os acordos. Por isso, o nosso agronegócio vem batendo recordes. Cada vez exporta mais. Os portos no Brasil também, ao longo dos últimos 5 meses, têm batido recorde mês após mês de exportação daquilo que produzimos no campo. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. Dizer também a nossa querida Tereza Cristina que o agronegócio alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Você pode deixar de fazer muita coisa, repito, mas não pode deixar de comer. E o nosso governo enfrentou essa questão da pandemia, logicamente, tendo à frente uma das baluartes, a nossa querida ministra aqui do nosso querido Mato Grosso do Sul. E mais ainda, o homem do campo não parou de trabalhar, não teve lockdown, todos trabalharam. E o índice de morte foi o mais baixo de todos, levando-se em conta os demais setores. Aí eu saúdo agora o nosso deputado, querido deputado Ovando, que desde o primeiro momento esteve conosco na questão da hidroxicloroquina. Uma pequena... é um remédio, né, para algumas coisas, mas que serviu também para que vidas fossem salvas em todos aqueles que fossem acometidos da Covid-19. Muito obrigado, Ovando, por esse apoio num primeiro momento. Prezada deputada Soraya, ou melhor, deputada porque é jovem, né? Senador, parece que é uma pessoa mais velha um pouquinho. E ela é uma pessoa bastante jovem. Prezada senadora Soraya, Nelsinho Trade, a qual eu viajei também para alguns países do mundo. Muito obrigado pela presença e pelo apoio que dá esse governo em Brasília. Deputados federais Beto Pereira e Bia Cavassa, obrigado por participar deste evento e pelo apoio que nos dá em Brasília. Prezado Rolando Alexandre, diretor-geral da Polícia Federal, tua presença aqui é um símbolo, que o que estamos inaugurando aqui ajudará e muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a PF, bem como a PRF, vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. E dizer que isso que estamos inaugurando aqui, que é um projeto já de algum tempo, vai colaborar muito no combate a esse tipo de crime em nosso país. E aproveitar o momento também, me dirigir ao meu querido comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Bermudes, meu colega de turma. Dizer que,
por pouco eu não integrei a nossa Força Aérea. Faltou muito pouco. Tá? E, obviamente, quis o destino que viesse para o Exército brasileiro. E dizer a Vossa Excelência que, em 2004, foi votada a Lei do Abate de Aeronaves. E eu participei desse grande debate, que no primeiro momento o governo da época, 2004, queria que a responsabilidade do abate da aeronave, caso houvesse algo que não pudesse ser conduzido dentro da normalidade, essa responsabilidade coubesse ao piloto da aeronáutica, quase sempre um tenente ou um jovem capitão. Conseguimos mudar e, por um decreto, logo depois, a responsabilidade passou a ser do presidente da República, que foi delegado a Vossa Excelência. Eu peço que Deus oriente sempre nessas difíceis decisões, porque dentro da aeronave tem uma vida, e muitas vezes a vida que está ali é de um inocente. Tem o piloto, sabe o que está fazendo, talvez mais uma pessoa, mas por vezes colocam crianças dentro da aeronave para que esse trabalho não seja levado em bom termo, vamos assim dizer. Então, essa é a responsabilidade de Vossa Excelência. Eu peço que Deus o conduza em todos os momentos que, se fizer necessário, essa é a medida máxima. Amigos de Corumbá, é sempre uma satisfação estar em Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, esse estado marcou a minha vida, em especial naquela pequena, grande Niuaque, onde lá eu fiquei por 3 anos, numa época que era muito diferente ao do que era hoje. Mas vim para ficar 1 ano e meio e acabei ficando 3 anos, por livre e espontânea vontade. Quando depois fui então cursar a nossa Escola de Educação Física do Exército. Então, Mato Grosso do Sul marca realmente a minha vida. E dizer ao senhor governador que é sempre um prazer voltar a esse estado maravilhoso, esse estado que também é um dos símbolos do agronegócio. E, repito, é um estado que tem uma das ministras mais importantes e competentes do Brasil, que é a senhora Tereza Cristina. Meu muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Mato Grosso acima de todos. Mato Grosso do Sul acima de todos. E que Deus proteja o nosso país.